Amém, irmãos? Amém. Maravilha. Vamos então realizar essa leitura de Ezequiel capítulo 34. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Antes, têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens do campo. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam as palavras do Senhor, ó pastores. Assim diz o Senhor soberano. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo para que os pastores não mais alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas já não lhes servirão de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas em um dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair de outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas em uma boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali descansarão em um rico pasto dos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar, declara o soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Eu as apacentarei com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem? Deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida? Deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o Senhor soberano a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, pois vocês forçaram passagem com o seu lado e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Amém. Depois a gente pode avançar nessa leitura, que o Senhor vai falar da restauração, da aliança. Nós temos muitas coisas aqui para compartilhar, né? E uma das coisas que me chamou a atenção lá no início é acerca do afastamento progressivo dessas ovelhas. Quando o Senhor vai falando assim: a fraca vocês não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes. Quando o Senhor fala de pastores de Israel, nós precisamos entender como que o Senhor enxerga aqueles que ele chamou para conduzir o seu povo. E aí faz alusão
aos reis da época de Israel. Lembrando que Israel, o povo de Israel teve líderes, teve Moisés, teve Josué, teve os juízes do seu tempo, e então tiveram os reis. Teve Saul, teve Davi, teve Salomão, e todos eles o Senhor então levantou para guiar o povo. E quando um rei, um governante, ele se afastava dos caminhos do Senhor, aquele rebanho, aquele povo automaticamente seguia os intentos daquele rei, daquele governante, daquele juiz. Então, a responsabilidade de um governante, de um rei, de um pastor que conduz as ovelhas do Senhor, o rebanho dele. Importante trazer essa série histórica aí de Israel, porque o Senhor fala dos pastores de Israel. Tanto é que quando acontece a separação, a divisão de Israel em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, a casa de Israel ao norte, tinha Jeroboão como rei. E Jeroboão, para atentar aos teus próprios intentos, ele não quis que o povo da casa de Israel descesse a Jerusalém para adorar o Senhor. Foi então que ele colocou outras maneiras para que o povo adorasse, instaurando lugares de adoração ao bezerro de ouro, por exemplo, em Betel, em Dan. Ele começou a estabelecer outros critérios e começando a afastar do Senhor através da idolatria, através do orgulho, né? Por conta do orgulho em seu coração, entrou em seu coração, ele começou a se afastar do Senhor, a entrar nesse caminho de idolatria, a satisfazer seus próprios interesses. E isso faz muito sentido quando nós lemos o verso 8, por exemplo, quando diz assim: os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos. Ou seja, eles estão preocupados com a sua própria vida. Apacentam a si mesmos, procurando atentar aos seus próprios interesses, movidos pelo orgulho. E tudo que a gente olha nas Escrituras, a gente sempre percebe uma raiz de orgulho movendo os corações destes líderes, destes governantes, destes pastores. Daí a importância de olhar para a história e ver que, por exemplo, lá com Jeroboão, quando ele atenta para satisfazer seus próprios interesses e cair na idolatria, no afastamento dos caminhos do Senhor, todo o povo de Israel, a casa de Israel, passa a seguir as ordens daquele governante. E isso é um princípio, é uma estrutura que nós também enxergamos nos dias de hoje. Líderes, governantes que conduz todo o seu império, toda a sua estrutura no qual foi confiado a ele para governar, tentando a cumprir seus próprios interesses, apacentando a si mesmo e conduzindo muitos que servem a ele a um local de afastamento dos princípios e dos valores do Senhor. E a importância de atentar para isso, pois nós temos duas figuras aqui neste livro de Ezequiel, capítulo 34. Ovelhas e ovelhas. Por que o Senhor diz assim, que ele vai julgar entre ovelhas e ovelhas? Porque o Senhor tem uma palavra de juízo contra os pastores que não apacentam as ovelhas do Senhor, mas existem as ovelhas que são movidas, que são guiadas e que são açoitadas por estes pastores que não apacentam essas ovelhas. E o Senhor vai cuidar e vai tratar com cada tipo de ovelha, conforme está escrito, a ovelha gorda e a ovelha magra. E então, por que eu falo desse afastamento progressivo? Quando a gente olha para os dias de hoje,
No sistema religioso, por exemplo, em que existem muitas denominações, visões distintas uma das outras, cada uma defendendo a sua doutrina com unhas e dentes, cada doutrina diferente uma da outra, e o Senhor mostrando para nós acerca destes líderes que são pastores de ovelhas, todo o povo começa a entrar neste afastamento progressivo. As pessoas elas vão se enfraquecendo e elas não são fortalecidas, elas começam a ficar doentes, espiritualmente falando, até emocionalmente falando, elas começam a ser quebradas, estraçalhadas, desgarradas, e então elas se perdem, como está escrito aqui na palavra. A fraca não fortaleceste, nem a doente, a quebrada, a desgarrada e a perdida. Então começa num afastamento progressivo, desde o enfraquecimento até a pessoa estar totalmente perdida e afastada do corpo. E é uma mensagem muito, muito importante, porque existe algo do Senhor para cada um de nós acerca da dependência emocional. E o Senhor diz aqui, porém termo, no seu pastoreio, quando fala para os pastores, porém termo, ou seja, eu vou encerrar esta maneira de vocês guiarem o rebanho, as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. Quando a gente fala de um sistema religioso, que por vezes a gente vê muita contaminação, nós percebemos que o Senhor tem uma obra para realizar. E essa obra, ela vai colocar um encerramento, vai pôr termo neste tipo de pastoreio. O Senhor vai movimentar para que essa força motriz deste sistema, essa máquina, não venha mais fazer sentido. O Senhor vai intervir para quebrar essa máquina que a gente enxerga. E é quando o Senhor vai começar a trabalhar no acolhimento das ovelhas que foram afastadas, das ovelhas perdidas de Israel. No caso das ovelhas do Senhor, os servos do Senhor desses últimos dias. E há necessidade de atentarmos para isso, meus irmãos, porque o Senhor vai trabalhar em ovelhas e ovelhas. Estava aqui conversando com a Evelyn, e a Evelyn que tocou nesse assunto. Eu queria que você comentasse sobre isso, né? Do Senhor trabalhar com ovelhas e ovelhas. Existem cabritos e bodes, e existe um tratamento para aqueles que pastoreiam, mas também existe um despertar espiritual para aqueles que estão na dependência emocional e se desprenderem dessas algemas chamadas de dependência emocional. Mas assim, basicamente o que a gente estava conversando, né? É exatamente esse contexto onde existe aqui alguém que comete o abuso e do outro lado tem aquele que é abusado. Mas dentro desse contexto de abusador e abusado, em que lugar, né, que essas ovelhas estão sendo abusadas por pastores que só pensam em si mesmos, que só querem, né, o seu bel prazer, eles estão. O que eles estão fazendo? Porque a palavra está aí para todos. A Bíblia foi deixada para todos. Então, por que é que essa pessoa que está nesse lugar de abusada continua nesse lugar? Por conta da dependência emocional. Mas o Senhor quer tratar essa dependência emocional. Porque da forma que existe alguém para poder exercer algo, um posicionamento emocional sobre aquela pessoa, ela também, por outro lado, fica ali por algum benefício que ela recebe, por algo que ela pensa que ela está fazendo certo. Mas por quê? Porque ela não foi para a palavra para poder receber a luz e a clareza do Senhor para poder dissipar toda essa treva, dissipar essa dependência emocional. Então, por isso que o Senhor vai tratar com ovelhas e ovelhas. Porque esses pastores que estão cometendo também são ovelhas. Ou pode ser bode, ou pode ser carneiro, enfim. Daí é Deus que vai lidar com isso. Mas existem aqueles que nem percebem que estão cometendo um abuso espiritual sobre outro.
Eles fazem, mas aí porque tem aqueles que ouvem tudo e fazem tudo e sim, 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 mé, 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 mé. Aí vai indo, e vai indo, e vai indo e não fala mais nada, e não pensa, e não reflete, né? E não pega a Bíblia para poder ser como os bereanos. Ué, mas será que o que ele falou tá certo mesmo? Peraí, minha orelhinha aqui já ficou em pé, minha antena ficou ligada. Tá certo mesmo? Porque se tivesse cuidando da palavra, lendo a palavra, buscando a palavra, mais difícil seria entrar nesse lugar de dependência emocional em uma situação. Então, a nossa conversa foi pautada em cima disso, porque da mesma maneira que existem aqueles que cometem esses abusos, existem aqueles que se permitem ser abusados por falta de buscar a palavra do Senhor, por falta de se aprofundar e estudar aquilo que o Senhor tem deixado ali gratuitamente. Eu não preciso, olha só, não entenda bem o que eu vou falar aqui, ó. Eu não preciso que um pastor me diga o que está escrito na Bíblia. Eu mesma posso ler. É claro que a ministração da palavra ela é rica, ela é importante, como nós estamos aqui agora, por exemplo, ministrando a palavra. É rica, é poderosa, é importante, né? Porque nós estamos falando da palavra do Senhor. Mas o que, que é o certo a se fazer aqui, ó? Eles falaram isso, isso, isso. Eu vou agora lá ler aqui que está escrito. Vamos ver se o que eles falaram é verdade mesmo? Vamos ver se o que eles falaram está escrito na palavra? Vamos ver se aquilo que foi dito realmente condiz com aquilo que o Senhor diz? E é assim como os bereanos que julgam segundo a palavra, que nós nos livramos desse lugar de dependência, desse cativeiro emocional, que é a dependência emocional, porque é um cativeiro. Você não consegue fazer nada. A pessoa dependente emocional, ela não consegue fazer nada sem a aprovação do outro. Ela não consegue fluir, ela não consegue ir avante se o outro não disser para ela que é assim mesmo. Sabe? Não consegue avançar, como se ela não tivesse o domínio próprio, sabe? O domínio das próprias emoções e também da sua vida, um domínio de poder tomar decisões, de andar por um caminho realmente trilhado e guiado pelo Senhor, porque ela depende sempre de um líder dizer para ela depende sempre de um pastor orar por uma situação, por aquilo, por outra coisa, entendeu? Então, basicamente foi isso que nós falamos, que nós Amém. conversamos. A importância, irmãos, assim, desse despertar da dependência emocional. Por que que eu digo isso? Porque já envolve muitas áreas da nossa vida, não só a área do corpo de Cristo, da eclésia, das, das comunidades de fé, mas envolve também famílias, envolve o nosso convívio com família, como família, nosso nosso relacionamento com outras pessoas. No meu ambiente de trabalho existe, né, aquela ação de causar uma dependência emocional dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente da igreja, em muitas áreas. E há necessidade de um despertar, de fato examinar a nós mesmos e verificar se existe algo para se colocar diante do Senhor, apresentar diante do Senhor, se libertar dessas áreas. E eu acredito que o Senhor tem esse despertar para as nossas vidas. A gente está falando acerca de Ezequiel 34 e desse despertar tão importante, porque o Senhor quer usar os seus servos para o cumprimento de um propósito. Cada um de nós temos uma missão aqui, algo que o Senhor confiou nas nossas mãos, dons, talentos, virtudes. Cada um aqui tem algo que o Senhor confiou e que precisa galgar e ser usado poderosamente para a edificação do corpo. Então, e para isso precisa realmente se desvencilhar dessa dependência emocional que pode frear, pode estar atrasando aquilo que nós fomos chamados para fazer. E hoje a gente está falando aqui basicamente de pastores, mas essa dependência emocional, né? Ela pode ocorrer em qualquer esfera, como o Ricardo acabou de falar. Qual é a esfera em que estamos aqui dependentes emocionalmente de alguma situação? Às vezes eu não tenho um pastor que me acompanha aqui, né, pessoalmente, presencialmente, mas estou dependente, por exemplo, de vídeos, né, de pastores no online, de vídeos, de ministrações, de reuniões de grupo. A gente precisa analisar isso no contexto de cada um, né, porque nós aqui, nós vivemos um contexto de igreja local, de comunidade local,
Paulo e a Dani também aqui, mas eu sei que vocês, a Andréia, a Eliane, o Matheus, né, o pastor Klaus, eu sei que vocês estão num outro contexto, um contexto diferente, que é um contexto do online hoje, né, os estudos. Então, cada um precisa analisar segundo aquele contexto que está inserido, né? Às vezes no trabalho, às vezes você está passando por situações como essa de uma dependência no trabalho. Né? Então, aplica isso para o contexto em que você está vivendo. Porque em todas as esferas nós estamos passíveis de estar passando por uma situação de dependência emocional. Mas essa dependência emocional, numa situação, ela vai ser prejudicial. Tudo isso que a gente está falando aqui já foi coisas que nós vivemos. Nada do que a gente está dizendo aqui é porque a gente pensa ou porque a gente acha, não, é porque a gente já passou e a gente já viveu na pele isso daqui. A gente já passou por uma situação de abuso espiritual durante 10 anos. Nós somos de um ministério, ali onde nós éramos controlados e manipulados, sabe? Para viver. E por quê? E aí entra a nossa situação. Por quê? Porque nós permitimos. Porque nós não estávamos consultando a Deus nas nossas decisões, no aceitar. A nossa permissividade em relação àquilo foi muito grande. Né? Ficamos 10 anos no lugar onde nós vivíamos e sofríamos desses abusos espirituais, mas a gente é vítima? Vamos lá, gente, e aí? Qual é a minha responsabilidade diante disso? Por que eu não fui atrás antes, né? Eu fui, mas daí tá, enfim, a gente é outro contexto. É outro contexto, né, gente? Mas assim, o Senhor, ele trouxe luz, ele trouxe clareza, ele nos libertou verdadeiramente. E eu precisei entrar no lugar de arrependimento por todo esse tempo em que eu passei perdendo tempo, sabe? Poderia, claro, gente, tudo, eu falo assim, perdendo tempo, vocês entendam bem o que eu quero dizer. Tudo está no controle do Senhor, o tempo é dele, né? A maneira é dele. Mas a gente sabe que às vezes a gente passa tempo demais no deserto, né? Como dando volta no deserto, por causa da desobediência, por causa da desatenção, por causa de não cumprir aquilo que o Senhor está falando conosco. Então, nesse sentido, eu acredito que se lá atrás, né, nos inícios, quando a gente já começou a verificar, comecei a enxergar, se já tivesse tomado um posicionamento lá de trás, talvez poderia ter resolvido lá atrás mesmo, né? Mas enfim, precisou desses 10 anos e bora pra frente, né? Agora é outra coisa, é outra vida, é o aprendizado que a gente está botando em prática. E falar sobre dependência emocional é algo que para mim custou terapia. Custou, né, o meu emocional, custou necessidade de terapia. Jesus é suficiente, mas nós temos aí os terapeutas para nos auxiliar a entender que Jesus é suficiente na nossa vida, inclusive. E foi muito importante, foi bem necessário, porque sem entender o meu lugar, a minha responsabilidade, não teria entendido a necessidade de arrependimento. Não teria entendido a necessidade que eu tinha de me arrepender, de pedir perdão ao Senhor por tanto tempo em que eu me permiti viver dessa forma. E quantas marcas isso me causou, quantas feridas isso me ocasionou, a ponto de quase me paralisar, de desacreditar daquilo que eu era, de desacreditar da identidade que Deus tinha para minha vida, por conta desse período que eu não enxergava, né, o quão dependente eu estava daquela situação. Glória a Deus pela libertação, mas ela veio, né, com muito sofrimento. É possível? Muito possível, mas tem que querer. Amém, amém. Então é isso, meus irmãos, a necessidade de um despertar, de pontos importantes em nossas vidas, e um dos pontos é a questão da dependência emocional, se existe algo, né, em nossas vidas que ainda precisa lançar no altar do Senhor, para avançarmos plenamente no propósito. E esse propósito envolve o comissionamento dos servos, estas ovelhas que ele já está juntando. Eu sinto isso, irmãos. Ele já está juntando as suas ovelhas. Que nem diz lá em Eclesiastes 3. Há tempo de espalhar as pedras, mas há momento de ajuntar as pedras. E nesse ajuntamento das pedras, o Senhor ajunta para um propósito. E esse propósito envolve usar poderosamente os servos do Senhor nesse tempo. E essa dependência emocional, que ela acontece muitas das vezes em ambientes em que, por vezes, no passado a gente foi submetido a uma liderança, a gente falava da nossa história, né?
Sim. de abuso espiritual que a gente sofreu no passado, e a necessidade de lançar no altar do Senhor, diante do Senhor, com oração, com súplica, com arrependimento, e que haja a libertação plena, né? A cura total de toda essa dependência emocional, de tudo que foi gerado. Por exemplo, o meu orgulho, né? Eu falo muito a questão disso, né? Do orgulho, e eu sou muito tratado pelo Senhor no orgulho, e por 4 anos eu fiquei sem me perdoar por conta de deixar minha família sofrendo diante desta dependência, diante da dependência emocional, diante do abuso espiritual. Então eu fiquei assim, com essa culpa, com essa corrente, com essa engessado, né? Então o Senhor foi trabalhando, tratando comigo aí por anos e anos, até que eu consegui me levantar de novo. Então é essa questão da dependência emocional te conduzir a lugares escusos, a te colocar em cativeiros, ela acontece de uma maneira sutil, imperceptível. Por vezes a gente não percebe que a gente está caminhando nessa estrada. E há necessidade de um despertar, reconhecimento, o senso de consciência e se inclinar diante do Senhor. Você vê que a maneira, olha só, né? Dentro do mesmo lar, a maneira como essa dependência emocional se mostrou foi diferente para cada um, na individualidade de cada um. Ao passo que para mim existia a parte da rejeição, a parte das falas, né, maldosas. Para ele depois veio a culpa por ter permitido tudo isso, porque ele não sofria as mesmas coisas que eu sofri, da mesma maneira como eu sofria, mas ele não se posicionava em meu favor. Passividade. Ele era bem passivo. A parte dele era passividade em relação aos acontecimentos. E no meu caso, era as ofensas diretas. E, enfim, e isso, né, levou 4 anos para ele se perdoar. Eu já estava andando, caminhando, bora, filho, bora, aconteceu o que tinha que acontecer. E ele ainda estava sofrendo com aquilo. Por quê? Mas a atuação é a mesma. A manifestação do espírito de Jezabel, a Jezabel ela não opera sem um Acabe. Né? Então, com toda essa manipulação, com tudo isso que acontecia no mundo espiritual, no reino espiritual, para cada um, o peso espiritual é diferente. Né? É na individualidade. Então, para ele ainda tinha a parte, então, agora da culpa. Que o inimigo lançava sobre ele era uma culpa. E levou esses 4 anos para que ele pudesse entender que não era culpa dele, né? Ele precisava agora se posicionar e que o Senhor estava dando a oportunidade de que ele reconhecesse os erros e bola para frente, vida que segue, né? E nesse despertar envolve o posicionamento sacerdotal, Sim, né? E exercer o sacerdócio no lar. E exercendo o sacerdócio no lar, então o Senhor começa a trabalhar em sua vida para que você possa ministrar outras vidas, outras famílias. A gente fala muito disso, né? A importância de estruturar a família. Uma família fortalecida em Deus, posicionada em Deus. Cada membro da família, o pai, o sacerdote, a mãe, né? Os filhos posicionados no Senhor, o Senhor então vai usar essa família para a edificação de outras famílias. Então começa sempre dentro do lar. E depois disso o Senhor expande para alcançar e edificar outras famílias. E a famílias posicionadas, uma igreja forte. E o Senhor comissionando estas famílias para o cumprimento do propósito. E que propósito é esse, né? Fala tanto de propósito. Eu quero pontuar aqui um versículo que reflete esse propósito. Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. É o posicionamento dos servos para despertar a muitos de um entorpecimento de um sistema. E não é só o sistema religioso, não, é o sistema todo global
que ultrapassa a religiosidade, ultrapassa o campo do religioso, entra nos lares, entra nos negócios, entra em muitas áreas da nossa vida. E há necessidade de um despertar. Despertar para reconhecimento de tudo aquilo que eu preciso lançar diante do altar em arrependimento, e então eu sou liberto. Liberto para quê? Para servir ao Senhor com aquilo que Ele me chamou para fazer. E então eu coloco meu pano de saco cinza e proclamo o Evangelho a todos que o Senhor coloca na minha frente. E então eu sou uma carta lida. Eu sou uma trombeta que anuncia as boas novas. E o Senhor prepara cenários para que eu possa falar deste Evangelho que também liberta aqueles que estão aprisionados pela dependência emocional, por exemplo. Né? E tantas outras coisas. A gente já falou aqui de raiz de bastardia, raiz de orgulho. E a dependência emocional é mais um cativeiro que precisa estar atento.